Vascaíno do Cerrado. Fala galera vascaína, eu sou o Thiago Fontes, falo direto de Brasília, Distrito Federal, trazendo mais um vídeo para o canal. Vamos bater um papo, atualizações, trocar uma ideia sobre tudo que tá acontecendo no Vasco. Antes vou pedir uma moral, larga o dedo no like, cara, dá essa força, ajuda o canal a chegar nos 115 mil inscritos. É só você deixar o joinha, compartilha o vídeo, comenta, tá? Que isso é legal também para gerar engajamento. Então deixe seu comentário aí para dar uma força, curte e compartilha, beleza? Ativa aquele sininho que quando sair o vídeo, às vezes o YouTube não entrega, mas às vezes ele acaba entregando. Bacana? Bom, vamos falar de Vasco. Vai ser um vídeo muito tiro curto, um bate-papo muito rápido, principalmente sobre uma polêmica, mais uma vez, envolvendo Crefisa, Leila Pereira, ao seu José Lamáquia, que é amigo do Pedrinho, enfim. Saiu hoje uma matéria dizendo que a Leila Pereira emprestou o avião dela, lembra? Vamos rebobinar a fita. Nas eleições, o marido da Leila vai lá e fala que vai apoiar o Pedrinho e que vai ajudar ele se ele for presidente do Vasco. Depois sai aquele monte de história de que vai patrocinar e aí vai comprar 31% e o Pedrinho vem a público dizer que não, que o negócio que ele tem com o marido da Leila é de naming rights, é a reforma de São Januário com a fachada lá da Crefisa para ele botar uma grana. Isso aí, palavras do Pedrinho em entrevista, que não tinha nada de negócio de comprar ações, absolutamente nada com relação a isso. Sobre patrocínio, a própria Leila Pereira deu uma entrevista recentemente, que eu trouxe aqui, Metrópolis, acho que era Metrópolis, dizendo que não vai patrocinar o time de futebol no Brasil, porque a Crefisa patrocinou única e exclusivamente o Palmeiras por causa de uma relação de amor que ela tem com o time, que ela é palmeirense, o marido dela é palmeirense. Há uma notícia de que ela não era palmeirense, que ela é vascaína, a família dela do Rio é toda vascaína, os irmãos, e que ela nem curtia muito futebol, passou a curtir por causa do marido e o Palmeiras, e hoje ela é presidente do Palmeiras. Ou presidenta, seja lá como você achar melhor. Enfim, ela disse que não vai patrocinar nenhum time de futebol, e se não vai patrocinar nenhum time de futebol, o Vasco está no meio desse bolo. Não existe essa possibilidade. O que eu acho que vai rolar ainda, que pode rolar, é a situação envolvendo name rights, tá? Então a gente vai aguardar para ver sair a reforma e se o Vasco vai fechar algum tipo de parceria do nome do estádio com a Crefisa. Se não for a Crefisa, outra empresa, isso também pouco importa, gente. A gente não tem que ficar se pegando. E outra coisa, quando alguém vem e parece que o torcedor está carente ou desesperado para que certa empresa venha e que vai resolver a situação, a vida do Vasco, é só patrocínio, né? Da mesma maneira que a Crefisa não precisa de um clube de futebol para se promover, porque ela já se promoveu com o Palmeiras, o Vasco não precisa mendigar patrocínio de empresa, porque não vai faltar empresa para querer patrocinar o Vasco. Olha aí a Betfair botando uma fortuna no Vasco, que ajudou muito o Vasco nessa transição aí, nesse rompimento com a 777. Voltando ao assunto do avião, a Leila emprestou um avião para o Vasco. O avião que ela comprou lá, da delegação do Palmeiras, ela emprestou para o Vasco 3 vezes. Acho que jogo contra o Grêmio, naquele lamaçal lá em Chapecó, que o Vasco não devia nem ter entrado em campo. O jogo contra o Inter, que o Vasco inclusive ganhou. Então, Inter, Grêmio, e o outro jogo foi contra o Atlético Mineiro. Os 3 jogos aí, a delegação do Vasco viajou no avião da Leila Pereira. Aí, isso, lógico, caiu como uma bomba. Por quê? Porque primeiro, dentro do Palmeiras, não foi bem visto, né? A oposição do Palmeiras questionando muito essa proximidade, né? Essa ajuda da Leila Pereira ou do seu Lamáquia lá ao Vasco. E uma outra situação é envolvendo lá a ANAC, né? Que é é ANAC o nome? Acho que é ANAC, né? A agência é ANAC, Agência Nacional de Aviação Civil. Por quê? Porque se a Leila tá cobrando frete, cobrando alguma taxa, alguma coisa para o Vasco levar o time, isso aí configura aluguel, táxi aéreo, e não pode, tem que ter ali uma licença, tem que tirar, não é assim, chegou, empresta, aluga e vai, não, tem todo um procedimento. Aí saiu
né, acho que foi no lance, inclusive, dizendo que não houve cobrança. A Leila emprestou de graça o avião para o Pedrinho fazer aí esses 3 jogos no Campeonato Brasileiro. Então tá aí a NAC de olho nessa situação, a oposição do Palmeiras também meio que chateada com essa proximidade da Leila com o Vasco da Gama. Deixa eu comentar aqui o que você achou dessa situação. Bom, saiu aquela lista de relacionados, aliás, já viajaram, né, para São Paulo, os jogadores do Vasco que vão atuar amanhã em Campinas contra o São Paulo. Chama atenção 2 nomes que não viajaram. Havia uma expectativa para a estreia ali, ou a reestreia, a volta do Jair, depois de um tempo, né, tratando daquela lesão no ligamento cruzado do joelho. E saiu notícias de que ele já estava treinando, que já estava pronto para estrear e que seria relacionado ao jogo contra o São Paulo. Pois bem, não viajou. Nem o Jair, e um outro que chama atenção é o Vitor Luiz. Acabei não buscando informação por que ele não viajou, mas o Vitor Luiz está fora, para mim seria o titular aí nessa lateral esquerda. Se os 2 não foram, tiveram 2 que compareceram, estão juntos, né, ganhando uma grana, curtindo férias, viajando, acompanhando jogos. Nem é de camarote, né, direto do gramado, é o Galdames e o Rossi. Os 2 estão na relação aí, que viajaram para essa partida. Então tá aí, Jair e Vitor Luiz fora, Galdames e Rossi para o jogo. Quando eu tô falando desses jogadores, é lógico que a culpa não é deles não, tá, cara? O culpado é quem contratou e pagou a nota. Inclusive o Rossi, eu quis muito a volta do Rossi, só que, infelizmente, acabou não dando liga, né? É isso, acontece. Bom, vamos falar agora sobre o garoto Ryan e essa relação de amor e ódio do torcedor vascaíno com os moleques da base, né? Às vezes, pouca falta de paciência, né? Às vezes, muita esperança e expectativa depositada em alguns jogadores. O Ryan é um dessas figuras, né? Que arrebentou na base, jogador de seleção brasileira, e que eu acho que começou errado com uma forçação de barra para botar ele em campo para ser vendido, que foi aquele lance lá da 777, o Ramon Dias, depois até o Paiva, aí o Adson se machucou, ele ganhou uma oportunidade, mas vacilou, como foi no jogo aqui, teve expulsão, teve um jogo aqui em Brasília que ele dá o gol para o Palmeiras na vitória por 1-0, deixa o torcedor revoltado, enfim. O Ryan, ele é um jogador que tem mercado, gente. É um ativo do Vasco, que teve todo um trabalho, todo um custo para poder formar o atleta. E tem vários times aí fora do Brasil interessados no jogador. Tanto é que tem uma informação do jornalista, agora o nome do jornalista, cara, que é Nicolo Schira, acho que é isso, né? Diz que a Fiorentina, a Viola, né, o time italiano, está interessado na contratação do jogador, que estaria conversando com o Vasco para poder acertar, talvez, essa negociação. Tá? Então tá aí o Ryan com a possibilidade de jogar na Itália. É claro que a gente, quando tem que criticar, critica, quando tem que elogiar, elogia, mas eu sempre vou torcer para que ele consiga aí jogar em grandes clubes da Europa e ter oportunidade de crescer com o seu futebol, porque talento ele tem, né? Mas tava meio displicente, tava errando demais, então assim, vai amadurecer. 18 anos é muito jovem ainda, vai amadurecer, tá bom? Então tá aí o possível interesse da Fiorentina no Ryan. Para finalizar, cara, saiu uma provável escalação do Vasco no GE com o time que vai encarar o São Paulo amanhã. E aí, vamos lá para o time. Léo Jardim, goleiro. PH ou Puma, porque o Puma está ainda com a seleção uruguaia, viaja direto para São Paulo, inclusive está na lista de relacionados. João Vitor, Maicon e Piton, esse aí é o quarteto ali defensivo. Aí vem com Hugo Moura e o Cocão, com a possibilidade do Esforza. Não sei se no lugar do Hugo Moura para de repente poupar ou no lugar do Cocão. Coutinho ou a probabilidade do Payet. Emerson Rodrigues com o Dominguez, com a possibilidade do lugar do Dominguez, o Jean David com o Verratti no ataque. Essa provável escalação do Vasco para encarar o São Paulo amanhã. Tá aí então, o que você achou dessa escalação, o que você mudaria, colocaria mais a molecada, enfim. Deixe seu comentário, curte. Desejar para você uma noite abençoada, fique com Deus e saudações vascaínas.